Graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos prosseguir com os estudos de Gênesis. Vamos ler hoje Gênesis capítulo 5. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações quando nós postarmos novos vídeos. Na seção de playlists aqui do canal, você tem acesso a vários livros da Bíblia que já foram meditados. Você que gosta de ler os evangelhos, o Evangelho de Marcos foi totalmente comentado. Você que gosta das cartas paulinas, nós temos as cartas de Filipenses, Efésios, Colossenses, 1 Tessalonicenses. Para você que Gálatas, para você que gosta de estudar os profetas, nós estamos com as playlists dos profetas Jeremias e Ezequiel. Para você que gosta dos livros de sabedoria, temos as playlists de Provérbios, de Eclesiastes. Estamos também meditando, estudando o livro de Jó. E para você que tem curiosidade em relação ao começo, ao princípio de todas as coisas, nós estamos gravando a série Gênesis, que hoje vamos ao capítulo 5. Então, no último vídeo que nós gravamos sobre Gênesis, no capítulo 4, nós falamos a respeito de Sete. O capítulo 4, nós podemos dizer que ele apresenta a origem do mal. O destaque do capítulo 4 é a apresentação do primeiro homicídio e da descendência de Caim. Nós vimos ali que Caim, na sua descendência, teve os primeiros homens que dominaram os metais, que dominaram os instrumentos musicais. Os primeiros homens que o Lameque, que foi o primeiro homem que tomou duas mulheres para si, Ada e Zilá. Também nós vimos ali que esses pecados todos derivam de descendentes de Caim. Então o capítulo 4, ele marca o que o pecado trouxe para a humanidade. A força da corrupção e da violência, a ponto de Caim ser dominado pela inveja e de matar o seu irmão Abel, a ponto de os injustos fazerem toda a sorte de atos de maldade para prevalecerem sobre a terra. Então, o capítulo 4, ele mostra a origem do mal. Mas ele não termina o capítulo 4 falando apenas a respeito da origem do mal. Lameque, vamos lembrar, que é descendente de Caim, mata duas pessoas. Caim matou a seu irmão. Lameque matou a dois homens. E depois ele próprio disse: se Deus fez com que Caim fosse vingado, com certeza, ele fala assim, se por 7 vezes Caim foi cuidado, Lameque será cuidado 70 vezes 7. Como quem diz, se Caim matou Abel e Deus o justificou, então eu matei 2 homens, com certeza, muito mais serei justificado. Você vê em Lameque a maldade no coração, em que ele não se arrepende de ter matado 2 homens, mas ele diz, eu matei 2 homens, e se Deus deixou Caim vivo, eu vou continuar vivo. Em outras palavras, eu vou continuar fazendo o que eu faço, inclusive tomando 2 mulheres contra a palavra que Deus ordenou lá no Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, quando ele falou, portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e com ela será uma só carne. O texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando Deus fala que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher no singular,
e com ela formará uma só carne, apresenta a nós a revelação de um princípio de Deus na criação. O princípio de que o homem foi feito para ter uma mulher, a mulher foi feita para ter o seu homem, para constituírem uma só carne. Nos deixa um segundo ensinamento, que o homem, quando vai tomar a sua mulher, precisa cortar o cordão umbilical em relação ao seu pai e também em relação à sua mãe. Nós estamos vivendo dias em que muitos homens querem se manter vinculados à sua mãe, gerando uma concorrência entre a mãe, no caso a sogra, com relação à nora. Então, se você tem alguma dificuldade com relação a essa questão, alguma dúvida com relação a essa questão de quem você deve honrar, segundo a palavra, a sua esposa. Uma vez que você se casou com a sua mulher, você tem o dever de cuidar dessa mulher. Aos que são solteiros, é a palavra que traz esse princípio, é a palavra que traz esse mandamento. É claro, você sempre vai honrar a sua mãe. O livro de Provérbios fala: honra o teu pai e a tua mãe. Né? Não deixe a instrução do teu pai, o conselho da sua mãe. Porém, em muitas questões que são pessoais, individuais, você tem que resolver com a sua esposa. E os problemas que você passa com a sua esposa são questões que não devem ser trazidas para a sua mãe. Você já cresceu e, de acordo com a palavra de Deus, você precisa agora seguir a sua vida em unidade com a sua esposa. Então, o capítulo 4, eu vou fazendo aqui alguns comentários, porque nós estamos estudando Gênesis. Então, hoje nós vamos estudar Gênesis capítulo 5, mas eu fiz essa revisão de Gênesis capítulo 4 para que quem está acompanhando essa série de Gênesis possa ir fazer o contraponto do que nós vamos ver hoje em Gênesis 5. Uma última observação antes de lermos Gênesis 5 é que, quando nós chegamos no final do capítulo 4, o capítulo 4 ele não termina com uma mensagem de falta de esperança. Apesar de Caim ser movido pela inveja e matar o seu irmão, apesar de a descendência dele começar a governar e dominar a terra, os cobre, os elementos ligados à terra, e do seu descendente Lameque tomar 2 mulheres, matar 2 homens, o texto do capítulo 4 termina com uma mensagem de esperança. A mensagem de esperança é que, depois de tudo que aconteceu, Deus deu para Eva um filho chamado Sete. E Sete, né, quando ela recebeu Sete, ela disse: o Senhor me deu porque Caim matou Abel. Então, eu falei no capítulo 4, no final, que o número 7 significa, na Bíblia, perfeição, significa completude. Então, o nome que foi dado a Sete seria: Deus está completando novamente a alegria de Eva. Porém, eu esqueci de fazer uma observação. O número 7, que significa plenitude, que significa completude, não é o nome de Sete. A Bíblia, traduzida para o português, de maneira por coincidência, o nome de Sete foi traduzido para o português da mesma forma como se escreve o número 7. Mas o nome dele, na verdade, no hebraico é Seth. Então, que significa que foi dado por Deus. Então, no português, o 7, que é o nome dele, se escreve da mesma forma como se escreve o número 7. E o número 7 significa plenitude, significa completude.
Então, no português, seria possível você dizer assim: veja, Deus deu um filho para ela que se chama Sete, e Sete é o número que representa o perfeito, o absoluto, aquilo que é pleno. Então, Deus devolveu a plenitude para Eva quando trouxe a renovação da esperança para ela. Né? No português, é possível você dizer isso sem estudar outras línguas. Quando você vai estudar o sete, como ele é no texto original, ele significa o que foi dado em lugar do outro, o que foi a compensação, a substituição. Então, de toda forma, o capítulo 4 ele termina com uma palavra de esperança no meio de todo o mal que ocorreu com a geração de Caim, que é a geração que começou a governar a terra, que a Bíblia fala que os filhos dele dominaram o cobre, criaram instrumentos musicais. Isso nos fala a respeito de criação de coisas, de inventividade, a capacidade do ser humano de começar a dominar a terra, de inventar coisas, explorar os terrenos, descobrir coisas terrenas. Isso nos traz uma informação que Deus deu para os homens. Veja que Caim, ele fala para Deus: eu serei fugitivo e eu andarei longe do Senhor. Caim andou longe de Deus, mas Deus não arrancou dele e da descendência dele a capacidade de exploração da terra e de descobrir as coisas da terra. E isso nos traz uma revelação que muitos cristãos não entendem. Por que as pessoas que não obedecem a Deus, por que as pessoas que muitas vezes não acreditam nele, são ateus, conseguem muito reconhecimento na ciência e na descoberta de muitas coisas? Simplesmente porque Deus entregou aos homens o domínio sobre a terra. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, Deus falou, quando ele criou Adão, ele falou: dominem sobre todas as coisas, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado na terra, sobre tudo que há na terra. Então, quando Caim e a sua descendência, que é uma geração que é má, consegue, mesmo sendo maus, mesmo andando longe de Deus, mesmo não reconhecendo Deus, descobrir o uso dos metais, os instrumentos musicais, e começam a dominar sobre a terra, isso nada mais é do que o cumprimento, eles nada mais estão fazendo do que aquilo que Deus deu para o homem. Então, não é de se ficar impressionado que pessoas que não acreditam em Deus, muitas vezes na terra, serão muito bem-sucedidas. Se elas explorarem a terra, estudarem os livros da terra, tomarem conhecimento da exploração dos terrenos e explorarem as riquezas que existem na terra, elas vão ser prósperas, elas vão ser ricas, elas vão obter muitos resultados, e muitas vezes aquele que é cristão, que não explora todos os recursos da terra, vai ter uma vida mais penosa, porque não está explorando as riquezas da terra. Então, é por esse motivo que as pessoas não entendem. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito embora a descendência de Caim tenha conseguido explorar muitas coisas na terra, eles não receberam a comunhão com Deus. Uma vez que vem a morte física, a morte terrena, eles não têm acesso a Deus. Eles não têm acesso ao céu, porque o céu é o lugar que exige vida espiritual. Então eles morrem fisicamente e, vivendo longe de Deus fisicamente, eles não alcançam a vida espiritual. São mortos espiritualmente, e por essa razão não herdam o reino de Deus. Agora, o capítulo 7,
ele já traz, traz o contraponto. O que é o contraponto? Se em Gênesis 4 nós vemos a origem do mal, que Deus não deixa prevalecer, mas faz surgir a geração de Sete, e daí com Sete, que significa o substituto, significa o que foi dado por Deus, Deus dá uma nova chance para a terra. Deus fala, apesar de Caim ter matado Abel, apesar de Caim ter instituído o mal na terra, Deus fala, eu ainda acredito, eu ainda trago esperança, eu ainda trago renovação. Por isso Deus trouxe, anos depois, Jesus. Como Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 5, ele explica bem que o primeiro homem que Deus colocou na humanidade errou, mas Deus preparou o tempo oportuno para que Cristo viesse, para que trouxesse novamente a esperança para toda a humanidade. Aqui, Deus traz uma renovação. Ele cria a geração de Sete. Quando Deus cria a geração de Sete, foi da geração de Sete que veio o Senhor Jesus. Então, quando Deus colocou Sete, o substituto, Deus estava dizendo, está surgindo a raiz de onde vai nascer o Jesus, que vai sepultar o pecado que foi cometido por Adão e que vai restaurar a união da humanidade comigo. Sete, ele é um tipo de Cristo. Sete significa o substituído, o colocado, o presente de Deus é eu vou trazer uma nova geração. O Cristo que vai ligar novamente a humanidade a Deus. O Cristo vai vir como descendente de Sete. É de Sete que vem a renovação, que vem a esperança. Então, o final do capítulo 4 nos traz a raiz da esperança que no futuro se revelou no nascimento de Jesus Cristo. Então, aí vem o capítulo 5, que começa a falar a respeito do que essa esperança que está em Cristo vai trazer para a humanidade. Veja o que diz aqui, a genealogia de Sete. O que foi que Sete trouxe para a humanidade? Versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Versículo, veja, nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Quando Deus nos criou perfeitos, sem pecado, livres de corrupção, totalmente capazes de praticar exclusivamente o bem. Depois da queda, nós vimos as consequências. Surgiu uma linhagem de Caim. De Caim veio o mal. Mas agora, nesse capítulo 5, nós vamos ver que também veio o bem. Versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. No versículo 2, nós temos um princípio que nós já falamos quando meditamos no capítulo 1. Deus criou macho e fêmea. Não há o terceiro nem o quarto sexo. Não existe mais nenhum sexo. Deus criou homem e criou mulher para que eles tenham um relacionamento, para que tenham um só marido, uma só esposa, para que formem uma unidade, para que possam desenvolver todas as suas capacidades. Podem ver que quando um homem tem vários casamentos, ou uma mulher tem vários casamentos, quando você conversa com essas pessoas, elas sempre carregam vários problemas. Elas falam, eu tenho memórias ruins, tenho lembranças ruins, porque aconteceu isso e aconteceu aquilo. Elas não trabalham, não administram as questões para melhorar a unidade com o marido ou com a esposa que tiveram. Então a troca de maridos, a troca de esposas, só revela uma falta de habilidade em crescer e se desenvolver como pessoa para enfrentar os problemas que você precisa enfrentar dentro do seu relacionamento. Então, se você não consegue resolver o problema com o marido ou com a esposa que você tem, e você sempre procurar problemas, você nunca vai encontrar um casamento, nunca vai
desenvolver as suas capacidades de maneira plena. Você sempre vai encontrar defeito na outra pessoa e sempre vai continuar sendo imperfeito. Então Deus ele colocou um projeto, marido e mulher formando uma unidade. Isso é um princípio, e os abençoou, e chamou seu nome Adão no dia em que foram criados. Versículo 3, e Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Aí vem o versículo 4, e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Quando o texto, no versículo 4, fala que Adão gerou filhos e filhas, esse texto é importante, porque as pessoas falam assim, como foi que Caim e Abel, teve a sua esposa? E como foi que formaram-se outros filhos se eles não tinham tido filhas? A Bíblia, ela é um livro que traz a revelação de Deus, a revelação dos pontos importantes para a humanidade. Ela não é um livro que tem o objetivo de descrever todas as histórias que aconteceram nos mínimos detalhes. Tanto que nós não sabemos o nome de todos os filhos e de todas as filhas de Adão. Isso significa que, quando Deus trouxe a revelação desse texto para Moisés, para que Moisés fizesse o registro do Gênesis, a tradição nos mostra, nos ensina, acredita que foi Moisés quem recebeu a revelação do Gênesis para que ele deixasse o texto escrito. Então, Deus não trouxe a revelação de quem são as filhas, porque isso não tem importância da revelação de Deus. O que tem a importância da revelação para nós o fato é que Adão gerou Caim, gerou Abel, e ele também tinha gerado filhas. E alguma dessas mulheres, foram tomadas como esposas por esses homens. Então, havia mulheres, sim. Adão foi pai de filhas também. Adão e Eva foram pais de filhas, mulheres. Então, havia mulheres, sim, com quem os filhos dos homens puderam se relacionar. Versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Quando nós lemos aqui um outro assunto de Gênesis capítulo 5 as pessoas viveram todos esses anos que estão escritos aqui na Bíblia? Tem pessoas que dizem assim, esses anos que estão aqui escritos em Gênesis no capítulo 5 não são anos como os anos que nós temos hoje, de 365 dias, mas deveriam ser anos que tinham uma contagem diferente. Qual é a teoria que você deve seguir? Eu acredito que esses 930 anos são verdadeiramente 930 anos. Por quê? Porque quando nós lemos os próximos capítulos da Bíblia, os outros capítulos, também do livro de Gênesis, nós vamos perceber que a partir do capítulo 11, quando nós chegarmos lá no capítulo 11, vai começar a haver uma redução drástica no número de anos que as pessoas vivem. E nós vamos perceber também que no capítulo 6, Deus fala que o homem não viverá mais do que 120 anos. Ou seja, Deus ele determinou que uma redução drástica do número de anos em que o homem viveria sobre a terra para 120 anos. Só depois que Deus dá esse comando, no capítulo 6, que nos próximos capítulos, do capítulo 6 até o capítulo 11, vai havendo uma redução do número de anos em que as pessoas vivem. Então, podemos dizer que foi Deus quem estabeleceu essa diminuição do número de anos dos homens na Terra. Agora, quais os motivos pelos quais os homens viviam tantos anos antes dessa ordem de Deus em Gênesis no capítulo 6? O motivo
Deus criou o homem, à imagem e à semelhança dele. Se Deus criou o homem, o primeiro homem, o Adão, à imagem e à semelhança dele, o código genético do ser humano foi criado de forma perfeitamente absoluta. E os estudos de genética têm mostrado que as gerações vão vão se reproduzindo e os códigos genéticos vão sofrendo alterações. E o relacionamento do ser humano com a natureza, a qualidade do ar, a qualidade do ambiente, que naquele tempo era perfeito, estávamos na criação da humanidade, com a natureza perfeita, o sistema solar perfeito, sem a poluição, sem os agrotóxicos que existem e que são aplicados hoje na alimentação, com o código genético original de Deus, criado à imagem e à semelhança de Deus, sem nenhuma corrupção, permitiu que esses primeiros homens vivessem mais tempo. Agora, com várias e várias gerações depois da criação de Adão, com tantas alterações no código genético, com tantas mudanças na natureza, com tantas mudanças no ambiente, ocorreram mudanças que diminuíram o número de anos do homem na Terra. Então, quais os motivos da diminuição do número de anos do homem na Terra? Primeiro, a determinação de Deus. Vamos ler, quando meditarmos em Gênesis 6, que Deus deu uma ordem. O ser humano não viverá mais do que 120 anos. Segundo, a questão científica, a questão da natureza. Houve a corrupção do código genético ao longo dos anos, que vai ocorrendo em razão da corrupção humana que vai vivendo na Terra. O terceiro argumento, mudança no ambiente. No texto de Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia fala que Deus fez a separação entre as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. Existe uma teoria que fala que na época de Noé, quando ocorreu o dilúvio, existe um texto que fala que quando veio o dilúvio, foram abertas as correntes de águas do firmamento. Em outras palavras, havia, segundo essa teoria, antes do dilúvio havia águas no céu que diminuíam a intensidade da luz do sol sobre a terra. Havia uma proteção, um efeito de proteção do corpo humano em relação aos raios solares. Quando veio o dilúvio, Deus determinou que os seres humanos viveriam menos tempo. Então o próprio Deus abriu essas águas dos céus e fez com que ocorresse chuva. Quando nós meditarmos no dilúvio, nós vamos ver que o texto da Bíblia revela que na época de Noé ainda não havia chovido sobre a terra. A chuva, ela veio a ser conhecida da terra a partir do momento em que Deus determinou que haveria o dilúvio. Isso nos faz pensar que a forma como as árvores e a plantação na terra era regada era por meio de orvalho. E isso era suficiente para que a terra produzisse os seus frutos. A partir do momento em que houve o dilúvio, Deus abriu essas correntes de águas e criou esse ciclo em que as águas que protegiam a terra da força da luz do sol foram diminuídas. Justamente, e Deus fez isso justamente porque Deus já sabia, com essa redução das nuvens que existem, das águas que estão sobre o firmamento, os seres humanos vão, a cada geração, reduzir o número de anos de suas vidas até chegarem nos 120 que eu estabeleci. Então, essa questão dos anos
fechando essa questão dos anos, é possível sim de se acreditar que esses anos aqui, que esses homens viveram no capítulo 5, foram esses anos mesmos, 930 anos. Tem mais uma outra teoria dos teólogos, eles dizem o seguinte: como a Terra tinha poucas pessoas e Deus tinha estabelecido que uma ordem, no capítulo 1, frutificai e enchei a terra, Deus permitiu que os homens continuassem vivendo bastantes anos no começo para que eles pudessem gerar muitos filhos. Eu, particularmente, acredito que Deus ele sempre faz as coisas com propósito. Então, Deus, eu acredito que não existe a teoria A é melhor do que a teoria B, ou que é melhor que a teoria C. Deus, quando ele trabalha num ponto, num propósito, ele leva em consideração vários fatores. Então, Deus pode ter deixado assim: eu quero que eles frutifiquem a terra, vou deixar que eles continuem vivendo bastantes anos para que esse meu propósito se cumpra na terra. Segundo, os homens estão pecando cada vez mais e mais, então eu vou reduzir o número de anos que eles vão viver na terra para 120. Então, eu vou fazer com que todas as águas que estão no firmamento caiam no dilúvio em chuva, e isso, com o passar de alguns anos, vai fazer com que a redução do número de anos que os homens vivem na Terra chegue ao projeto que eu estabeleci, que é de 120 anos. Então, essa mudança de ambiente que Deus sabia que ia ocorrer e alinhada ao propósito que ele mesmo tinha de reduzir o número de anos do homem na Terra em razão do pecado, permitiram que essas coisas acontecessem e fossem da maneira como Deus fez com que acontecessem e que fossem. Então vem aqui, voltando para Gênesis 5, versículo 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. Aí vem o versículo 6. E viveu 105 anos e gerou a Enos. Versículo 7. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 8. E foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. Versículo 9. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Versículo 10. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. O que é importante perceber aqui é: todos eles morreram. Todos eles geraram filhos e filhas. Então, havia mulheres, sim, sobre a terra. E segundo, conforme o que Deus disse para Adão e Eva no capítulo 2, no capítulo 3, quando eles tomaram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que haveria morte física, que todos eles passaram a morrer. Veja o versículo 11. E foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. O destaque aqui, tem muitas pessoas que leem o capítulo 5 e ficam pensando assim: eu não vou estudar genealogia, e eu não vou ficar lendo um texto que fala fulano viveu tantos anos e morreu, fulano viveu tantos anos e morreu. A revelação que Deus quer trazer no capítulo 5 é o que o Senhor disse para Adão e Eva no capítulo 3, de que a partir do momento em que eles comeram do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ou seja, a partir do momento em que ocorreu a desobediência, o desrespeito à glória, à honra e ao poder e à soberania de Deus, Deus disse: há uma consequência, e a consequência é a morte. E em decorrência dessa desobediência, da falta de fidelidade a Deus, a infidelidade a Deus, a desonra a Deus, gera a separação do ser humano de Deus. Toda desonra, toda desobediência que vem pela desobediência mostra a separação do pacto, da aliança com Deus. Então, quando houve essa separação, Deus falou: agora haverá a morte física. Muitas pessoas podem ter pensado: mas vai vir quando?
Imagine que eles ficaram vivendo todos esses anos, quase 1000 anos, 930 anos, todos esses anos, eles devem ter pensado, não vai vir, mas a morte chegou para Adão. Ele viveu 930 anos, mas ele morreu. E o seu descendente, que foi Sete, apesar de Sete ser a renovação da esperança de Deus na terra, a chance do resgate, da recuperação do relacionamento de Deus com o ser humano, ainda assim, o que Deus havia determinado, que haveria morte, prevalece. Sempre que Deus lançar uma palavra, aquela palavra que Deus estabeleceu, ela prevalecerá. Então, se você é bonzinho, faz tudo de maneira correta, mas você pensa, amanhã se eu fizer uma coisa errada não tem problema, porque eu tenho crédito com Deus, porque eu fiz muitas coisas corretas, e se eu fizer só isso de errado, não vai ter problema, você se engana, haverá problema. Quando nós começarmos a ler Êxodo, nós vamos ver que Moisés foi um homem muito honrado diante de Deus. Moisés foi o único homem para quem Deus apareceu. Apareceu na forma de uma mão, mas é fato que apareceu a ele, que ouviu a ele. Moisés teve um relacionamento muito grande com Deus. Mas quando, em uma ocasião, Deus disse para ele assim, fale para a rocha, que dela sairá água, e o povo no deserto terá água para beber. Ele estava com ira, ele bateu na rocha. Quando ele bateu naquela rocha, o Senhor disse depois para ele, você me desonrou, porque era para você ter falado para a rocha e você bateu na rocha. Você não fez da forma como eu disse para que você fizesse. Então você verá a terra prometida, mas você não entrará nela. Quando Deus estabeleceu essa palavra para Moisés, quando Moisés chegou perto, na entrada da cidade, ele começou a olhar para a cidade, imaginando, pensando, é possível que de repente Deus permita que eu entre na cidade. Mas Deus falou para Moisés, sobe agora, transfere o cargo para Josué, porque você viu a terra como eu te prometi, mas você não vai entrar. Então, essa história de Moisés, que eu estou aqui contando na meditação de Gênesis 5, serve para trazer essa aplicação. Se você estiver sempre fazendo as coisas certas, sempre fazendo as coisas corretas, mas de repente você disser, não tem problema, eu posso escorregar aqui, não tem problema, eu posso fazer isso aqui, né? Tem problema sim. A honra, o louvor, a adoração, o reconhecimento da soberania de Deus precisa estar na nossa vida todo o tempo. Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, de tomarem do fruto de uma árvore que lhes era proibida, e isso instituiu a morte na terra. E a morte foi instituída. E viveu Sete, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu. Versículo 9, e viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Versículo 10, e viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enos, versículo 11, e foram todos os dias de Enos 905 anos e morreu. Versículo 12, e viveu Cainã 70 anos e gerou a Maalalel. Versículo 13, e viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 14, e foram todos os dias de Cainã 910 anos e morreu. Versículo 15, e viveu Maalalel 65 anos e gerou a Jared. Versículo 16, e viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 17, e foram todos os dias de Maalalel 895 anos. 895 anos e morreu. Versículo 18, e viveu Jared 162 anos e gerou a Enoque. Versículo 19, e viveu Jared
que depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 20, e foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Versículo 21, e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. Tem outras versões que falam Matusalém. Versículo 22, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Versículo 23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Aqui em Enoque, nós temos o primeiro notável da geração de Sete. Veja, a geração de Sete, como nós falamos no começo desse vídeo, é a geração do substituto, a geração daquele que foi dado por Deus, a geração que revela a esperança. Levando em consideração a língua portuguesa, que Sete, que é o nome de Sete, se escreve da mesma forma como o numeral 7, e o número 7 significa o que é completo, vamos considerar aqui, na língua portuguesa, que 7 simboliza o perfeito de Deus, aquilo que vem como renovação de Deus. E essa geração dele é a geração que nasceram esses homens, e o versículo 24 traz o primeiro homem que nós podemos dizer que é notável da geração de Sete, Enoque. O que Enoque traz de notável para nós? Enoque traz a revelação do que Deus prometeu que realizará no final da igreja. Deus promete, no final da igreja, o arrebatamento. Em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27, está escrito assim, que aos homens está ordenado morrer uma vez, e depois o juízo. Nós vimos que, com a desobediência de Adão e de Eva, foi inaugurada a morte física. E nós dissemos que no final do capítulo 4, Deus trouxe Sete no lugar de Abel, para dizer, eu trago esperança. Da geração de Sete, que é a esperança, veio Enoque. Nós temos a esperança de que seremos arrebatados. Se morrermos antes do tempo do arrebatamento, temos a promessa da vida eterna por meio de Cristo. Mas Enoque, ele é a representação. É Deus dizendo, eu vou arrebatar um homem, aquele que for justo diante de mim. E Deus, o texto fala no versículo 22, Gênesis 5, 22, e andou Enoque com Deus. Depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Então, esse versículo 22, ele traz algumas revelações importantes para nós. Primeira revelação, tem pessoas que falam, para você ser puro diante de Deus, você tem que adotar o celibato. Você tem que ser solteiro. Nunca casar. Porque se você praticar o ato sexual, você pecou. Tem pessoas que falam isso. Então, para quem fala isso, e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. Se ele gerou Metusalém, óbvio que ele teve relacionamento com mulher. Ele gerou filho. E um detalhe, ele teve vários relacionamentos com a mulher dele. Porque fala, que ele gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Então, manter relacionamento sexual, ser obrigado a viver solteiro para que você possa dizer que você é puro, é uma falácia. O próprio texto de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, quando Deus falou, portanto deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, e se unirá com a sua mulher, e com ela será uma só carne, já revela que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A pessoa pode ter relacionamento com a sua esposa, com quem ele forma uma unidade. Inclusive, Deus formou a mulher porque o próprio Deus falou, não é bom
que o homem viva só. E assim como Deus colocou a mulher para viver com o homem, isso também significa que, para a mulher, ela deve ter apenas um marido, apenas um homem. Então, veja, ele andava com Deus. Então, não existe nenhum problema de se ter relacionamento conjugal. A santidade, a separação, a obediência a Deus está em ter um marido, uma esposa. E ter, né? Então, esse ter um marido e ter uma esposa já exclui, pela revelação da Bíblia, qualquer relacionamento entre dois homens e duas mulheres. Isso a sociedade atual está querendo dizer, não tem problema, qual que é o seu amor? Pode ser homem, pode ser mulher. Não. Pela palavra de Deus, a unidade é homem e mulher, macho e fêmea. Né? Alguém pode dizer, mas é que eu tô com o meu parceiro, mas o meu parceiro faz o papel de mulher. Não, o papel do homem é do homem. O papel da mulher é da mulher. A palavra, o Gênesis, traz essa revelação para nós. Os homens é que imaginam as coisas, segundo as suas imaginações, criam as suas concepções. Em que uma mulher fala, mas eu me sinto mais homem. Em um homem diz, eu me sinto mais mulher. Não. Se você foi feito homem, foi assim que Deus fez você. Todo tipo de programação mental que exista, alguma complicação na mente que exista no seu pensamento em relação a uma diferenciação daquilo que Deus te formou, é fruto da corrupção humana. E como que eu venço isso? Você vence orando e pedindo que o Espírito Santo te dê orientação e correção para que você possa vencer. Um outro dia conheci um homem que se dizia mulher. E ele veio e disse, como que eu faço isso? E o Espírito Santo me orientou a dizer a esse homem, o homem, que é homem, sente atração por muitas mulheres. Mulher sente atração por homens. Mas a Bíblia condena a fornicação. Então o homem precisa escolher uma mulher com quem ele vai se casar. Quando ele se casa com a sua mulher, ele precisa lutar todos os dias para manter-se fiel a essa mulher, recusando, rejeitando todas as propostas de outras mulheres. Da mesma forma, a mulher precisa ter o seu marido, mas ela pode ser tentada recebendo propostas de outros homens para o adultério, mas ela precisa resistir, segundo a palavra de Deus, para preservar a unidade e a santidade do seu casamento. Então, da mesma forma, o homem, quando sente atração por outro homem, ou a mulher, quando sente atração por outra mulher, deve empreender uma luta contra a sua própria carne. E se essa luta precisa ser empreendida sempre, ela precisa ser, a pessoa pode de repente, por amor a Deus, escolher viver apenas com Deus, como Paulo propõe em 1 Coríntios, no capítulo 7, quando ele fala que se um homem tem essas dificuldades, ele pode resolver seguir a Deus. Pode casar-se ou pode entregar a sua vida para Deus. Mas as pessoas, elas querem fazer o que elas querem. E é quando a pessoa fala, eu quero fazer a minha vontade, é que ela se entrega ao seu pecado. A questão com Deus é, o que você quer fazer? Você quer fazer a vontade de Deus ou você quer fazer a sua vontade? Assim como tem homens que falam, eu gosto muito de mulher e é por isso que eu saio com muitas mulheres, assim como tem muitas mulheres que falam, é muito bom ter vários relacionamentos e saem com vários homens, assim também
o homossexual fala, eu gosto de homem, então eu vou sair com homem. Assim também, aquela que é lésbica vai dizer, eu gosto de mulher e eu vou sair com mulher. Em todas essas situações, existe um ponto em comum. Todas essas pessoas, sejam héteros ou sejam homos, elas não estão dispostas a observar a vontade de Deus. Elas estão dispostas a observar a própria vontade. E quando as pessoas querem praticar a sua própria vontade, elas não têm como andar com Deus. A questão é, você está disposto a seguir a vontade de Deus ou você quer seguir a sua vontade? Porque criação de teorias, criação de argumentos é uma coisa que você sempre pode inventar. Pessoas que caem em adultério, falando aqui de héteros, eles vão dizer, mas ela era muito bonita, mas ele era muito atraente. Sempre vai haver uma fala, um argumento, uma razão que a vontade humana vai encontrar para justificar que apenas quis fazer a sua própria vontade. Como quando nós comentamos o capítulo 3 de Gênesis sobre autorresponsabilidade, nós falamos que foi assim desde o princípio. Né? No momento em que o ser humano cometeu a desobediência, foi inaugurada na humanidade o vitimismo. Sempre a culpa é do outro. Eva disse, a serpente me enganou. Adão disse, a mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Veja a audácia de Adão. Ele falou, o Senhor é que é culpado. O Senhor que me deu a mulher que tu me deste. Então veja, a culpa é sempre do outro. Sempre existe uma razão. O ser humano, não, desde o princípio, ele não falou, sim, Deus, nós desobedecemos. O Senhor falou que não era para eu ter tomado do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e eu tomei. Então, Senhor, eis-me aqui para que o Senhor me perdoe, para que o Senhor me limpe. O ser humano, ele sempre, no pecado, ele traz a justificação. Mas vem aqui, voltando para o texto 22. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram, versículo 23, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. Versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque traz para nós a informação de que o arrebatamento acontecerá, de que o arrebatamento é possível, de que o arrebatamento que está lá no Apocalipse não é loucura nenhuma de João, quando escreveu o Apocalipse. Porque quando João escreveu o Apocalipse, ele escreveu lá no primeiro século da nossa era cristã, no primeiro século ali, Enoque já havia um registro na própria palavra. Deus já havia deixado no Gênesis. Eu tenho poder de arrebatar, de tomar para mim aqueles que são santos. Aqueles que andam comigo não experimentarão a morte, nem a morte espiritual, e se for o tempo em que o Senhor estiver arrebatando a sua igreja, serão vencedores em relação à morte física. Deus instituiu a morte física como consequência do pecado, mas quando você está com Ele, quando você anda nele, Ele pode te justificar e te fazer vencer a morte física e a morte espiritual. A morte hoje, que separa o ser humano de Deus, foi vencida por Cristo, que veio da genealogia de Sete, que vem da descendência de Sete. Sete, ele simboliza o presente de Deus, a esperança renovada de Deus. No meio da maldade que aconteceu sobre a terra com a geração de Caim, revelada na geração de Caim, no capítulo 4 de Gênesis, Deus colocou ali a esperança. Vem o substituto de Adão, que foi Jesus, que vem da geração de Sete, para renovar a esperança da salvação da humanidade. Apesar do erro, apesar da falha, Deus vem e fala, eu trago salvação. Enoque é o exemplo do arrebatamento. Ele é o símbolo de que o Senhor
tem poder de arrebatar. Ele é o símbolo de que é possível derrotar o pecado. Ele é o símbolo de que é possível se andar com Deus pela renúncia da própria vontade, pela obediência dos mandamentos do Senhor. Ele andou com Deus. Andar com Deus entregou a sua vida totalmente para Deus. Aí veio de Enoque. Ele foi o pai de outro notável. Quem é outro notável? Matusalém. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. Versículo 26. E viveu Metusalém depois que gerou a Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. Versículo 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Qual é o ponto notável de Matusalém? O ponto notável de Matusalém é que ele é o homem que mais viveu na Terra. Ele viveu 969 anos. E o que ele traz de notável para nós? Ele traz de notável a longevidade. Ele foi filho de Enoque. Enoque, o pai de Matusalém, era um homem que andava com Deus. Então, muitas pessoas falam: qual a importância de um pai ser exemplo para um filho? De Enoque andar sempre com Deus, a ponto de ter alcançado o arrebatamento, Matusalém pôde aprender princípios que o levaram a ser também alguém que andava com Deus. E Deus falou: eu vou revelar em você um outro mistério, o mistério da longevidade. A Bíblia fala assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os seus dias na terra. Então, se Enoque foi um excelente pai, ele gerou um filho que o honrou. E Deus fala que aquele que honra o pai, honra a mãe. Ou seja, você vai dizer assim: mas o meu pai e minha mãe não são exemplos. O texto, quando fala honrar o pai e a mãe, está dizendo que quando você honra os princípios e os mandamentos de Deus. Porque o honrar o pai e a mãe leva em consideração aquele pai e aquela mãe que trouxeram conhecimentos e conceitos a respeito de Deus. Se o seu pai e a sua mãe trouxeram ensinamentos errados, honrar significa que você precisa respeitá-los e se desenvolver no conhecimento da palavra e buscar resgatá-los. Mostrar para o seu pai e a sua mãe: olha pai, olha mãe, o caminho certo é esse. Honrar o pai e a mãe significa que você não está liberado para fazer coisas erradas porque o seu pai e a sua mãe te ensinaram coisas erradas. Honrar o pai e a mãe significa que você tem o dever de ser uma pessoa melhor, conhecer a palavra de Deus e voltar e trazer o conhecimento para que eles também possam alcançar o reino de Deus. Significa que você tem o dever de dar certo para que eles vejam, para que você honre a eles, para que você honre a vida que você recebeu da parte deles. Mas as pessoas não entendem assim. As pessoas entendem assim: se meu pai e a minha mãe me ensinaram coisas erradas, eu posso repudiá-los. Se você repudia o seu pai e a sua mãe porque fizeram coisas erradas, então você está repudiando a sua vida. Você está desonrando o fato de que você recebeu a vida e você só tem o fôlego de vida e está aqui na terra porque eles geraram vida em você. Então, se você veio na terra para contribuir para o melhor dessa terra, o melhor que você pode fazer é honrá-los, fazendo o melhor para que eles, vendo em você o melhor, possam entender o significado da vida e encontrar o sentido dela. Então, Matusalém, ele viveu 969 anos. Ele é o homem que mostra longevidade. Ele mostra que a obediência a Deus, quando o propósito de Deus é que a pessoa viva na terra, é que ele vai ter longa vida. Versículo 28. E viveu Lameque, que foi o filho de Matusalém, 182 anos e gerou um filho. Versículo 29. E chamou seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então Noé, ele veio, veja que Lameque, que foi o filho de Metusalém,
veio e disse sobre Noé: ele vai trazer o consolo das nossas obras e do trabalho das nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Veja que Lameque, ele também é um notável de Deus. Quando ele teve um filho, ele abençoou o seu filho. Ele disse: este vai ser o consolo da terra. Este vai ser o que vai trazer alegria para a terra. Este vai ser o que vai trazer o consolo sobre as nossas obras. As nossas obras, ele está falando a respeito do nosso trabalho, das nossas mãos, porque é duro nós ficarmos trabalhando porque a terra ficou amaldiçoada. Mas ele vai ser a consolação da maldição que foi lançada sobre a terra. E nós vamos ver que essa palavra que Lameque lançou a respeito de Noé, depois se cumpriu. Porque no tempo em que Deus estabeleceu que faria a destruição sobre a terra, foi Noé de quem Deus se lembrou. E a Bíblia fala que Noé foi um homem que andava com Deus. E ele se tornou esse homem que andava com Deus porque o Pai o abençoou. Disse: ele é a nossa consolação. Abençoe seu filho, abençoe sua filha. Nunca diga, mesmo que ele esteja viciado em drogas, que a vida acabou, que tudo se encerrou. Não diga isso. Veio aqui o versículo 30. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Lameque 777 anos e morreu. Versículo 31, né? Versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Então, Noé foi o próximo notável da geração de Sete. Só que o que existe de notável em Noé vamos fazer a meditação quando lermos o capítulo 6 de Gênesis. Então, eu gravei esse vídeo aqui colocando esse título, Os Notáveis da Geração de Sete, né? A gente pode colocar Enos, porque com Enos se começou novamente a se buscar a Deus, com a geração de Sete. Podemos colocar Enoque, porque ele é o símbolo do arrebatamento da igreja. Deus mostra, existe esperança na terra, existe esperança para a morte física. Quando eu voltar para arrebatar a igreja, eu vou fazer o mesmo que eu fiz lá no princípio com Enoque. Eu já fiz o arrebatamento. E eu repeti o arrebatamento quando Jesus subiu aos céus, na frente dos discípulos. Ele, de acordo com Atos dos Apóstolos, ele deu as últimas ordens e ele foi subindo aos céus. Jesus foi o segundo, foi também arrebatado diante dos homens. Depois o outro notável da geração de Sete, Matusalém, ele nos revela longevidade. Quando você obedece aos seus pais, quando você faz obedecer aos pais, obedece os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus, você tem mais vida na terra. Depois nós temos o outro notável, Lameque, o abençoador. Ele abençoa a sua descendência. Ele não amaldiçoa, mas ele fala do seu filho. Esse é o consolo de Deus para a terra. É o consolo de Deus para a humanidade. Abençoe os seus filhos. Ele é notável porque ele abençoou a sua geração. E dele abençoar a sua geração, o seu filho que foi Noé, desde sempre, pela bênção que recebeu do Pai, seguiu nos caminhos de Deus. Deus honrou a palavra de Lameque sobre o seu filho Noé. E Noé foi o outro notável de Deus, porque quando Deus decidiu destruir a terra, foi para Noé que Deus atentou. A palavra de Lameque, ele vai ser o consolo sobre a terra. Deus falou, ele vai ser o consolo sobre a terra. Em Noé, eu vou formar uma nova geração. Em Noé, eu vou trazer a consolação.
em Noé, que é descendente de Sete, é descendente da esperança de Deus, se renovou a esperança. Em Noé nasceu Lameque, que foi o homem abençoador, aquele que entendeu: nós precisamos abençoar os nossos filhos. Nós precisamos abençoá-los para que o Senhor cumpra a bênção sobre as vidas deles. Então, os notáveis da geração de Sete são os homens que vieram de uma linhagem que veio trazendo esperança de arrebatamento, longevidade, longos anos de vida sobre a terra, veio trazer bênçãos sobre os nossos filhos, veio trazer filhos abençoados que se revelam como consolo para a humanidade. E é dessa geração que nasceu Jesus. Quando você abre Mateus no capítulo 1, nós vemos a genealogia de Jesus. Foi dessa geração de Sete, a geração da renovação da esperança, que veio Cristo. E Cristo veio para sepultar o pecado de Adão, como Paulo revelou em Romanos no capítulo 5. Ele veio, se Adão trouxe o mal de Caim, o Senhor trouxe o bem de Abel. Então, Deus, Cristo, veio e trouxe, ressuscitou o bem, ressuscitou o louvor perfeito a Deus. Cristo, que foi o sacrifício que Abel ofereceu. Abel é um tipo de Cristo. Assim como Abel, o justo, foi morto pelo seu irmão que estava no mundo, estava longe de Deus, Cristo foi morto pelo mundo, justamente em razão dos seus atos de justiça. E assim como todo aquele que quer seguir a Deus precisa ser sepultado, morrer para si mesmo, para poder viver para Deus. Então, que as nossas vontades possam estar sujeitas à vontade de Deus, para que possamos andar com Deus, para que possamos no arrebatamento subir para Deus, ou para que possamos, em caso de morte, que tenhamos a longevidade que Deus deu para Matusalém. Não viver 969 anos, mas viver o melhor dos anos que nós temos para viver nessa terra, que sejam anos em que possamos ter vida abundante em Deus. Então essa é a meditação de Gênesis capítulo 5. Deus abençoe a todos. Se essa mensagem fez sentido para você e você lembrou de alguém que pode se alegrar com essa mensagem, compartilha, pratica o transbordo. O transbordo consiste em você compartilhar aquilo que você tem de melhor e de bom para as pessoas à sua volta. Não é apenas o transbordo da palavra de Deus, mas é também o transbordo daquilo que você pode oferecer a alguém, ajudando o próximo. Seja um calçado, seja uma roupa, seja um livro, seja uma oração, seja um aconselhamento, seja o compartilhamento desse vídeo com uma mensagem que você sabe que vai ajudar a pessoa a se aproximar de Deus e a estar mais perto do Senhor. A paz de Jesus, Deus abençoe a todos. Amém, amém.